pessoal, o vídeo de hoje é sobre o quadrinho Meu Amigo Dahmer. Eu recebi esse quadrinho em parceria com a editora Darkside Books e eu fiquei tão encantada, gente, com esse quadrinho porque ele já fala sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre os psicopatas. Eu devorei, gente, esse quadrinho em um dia. Eu sentei no sofá e li o quadrinho inteiro. Em seguida, eu fui procurar outros livros que, inclusive, também são da Darkside Books. Por exemplo, eu tenho esse daqui, que é Anatomia do Mal, que fala um pouquinho sobre esse psicopata aqui, o Dahmer. E a nova edição da Ilana Casoy, né? Arquivos Ilana Casoy, que é o Louco ou Cruel e Made em Brasil, nessa edição lindíssima aqui, que também fala sobre o Dahmer. Então eu li, esse livro aqui eu já li ele inteiro, esse aqui ainda preciso ler, mas eu li sobre o Dahmer nessas duas edições aqui para gravar esse vídeo. Então, esse quadrinho ele foi escrito pelo Derf, que esse Derf estudou junto com o Dahmer no colégio lá na década de 70. E ele ficou tão chocado, né, anos depois, quando ele viu nos noticiários o Dahmer, né, porque em 94, acho que foi em 94 que ele foi preso, ele foi julgado. Ele ficou tão chocado que ele falou, caramba, eu estudei com esse cara, né? Porque ele fez tantas atrocidades, gente, tantas atrocidades, o cara, que assim, você pensar que você estudou, né, que você foi amigo dessa pessoa no colégio, é bizarro, dá aquele susto. E ele decidiu escrever esse quadrinho contando como que era o Dahmer nessa época aqui, tá? Ele deixa muito claro que em nenhum momento ele quer justificar o fato do Dahmer ter cometido tudo o que ele fez, tá? Ele não tá querendo amenizar o que ele fez, ou justificar no sentido assim, ele tinha tantos problemas e por isso que ele cometeu tal coisa. Porque existem pessoas que, né, têm uma família problemática, enfim, que sofrem bullying e nem por isso viram assassinos em série, tá? Então não é isso, ele simplesmente vai contar a história do Dahmer, que estudou com ele e que no fim das contas cometeu todas aquelas atrocidades. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da edição, tá? Essa aqui. Folha de guarda, muito legal. Ele tem um desenho incrível, é um quadrinho muito gostoso de ser lido. Tá, então aqui você tem tudo. Aqui no final você tem notas, né? E você tem também o que ele fez, tá? No caso, o Derf, quando ele fica sabendo de todas as atrocidades que o amigo cometeu. Então ele vai contando isso também em quadrinho. Tem fotos aqui da época do colégio também, ó, quando eles estudaram juntos. Então você tem o Dahmer aqui nesse cantinho. Ele comenta, né, no decorrer do quadrinho, o quanto o Dahmer era quieto, era tímido, tinha uma máscara de frieza muito grande, né, no rosto. Ele usava essa máscara de pedra, né, que eles chamam uma máscara de pedra. E o Dahmer, ele tinha um hobby, que era dissecar animais. Então todo animal que ele encontrava morto pela rua, ele levava para casa, e isso o Derf presenciou, porque ele foi até esse mini laboratório do Dahmer. Ele colocava, como é que chama? Ele conservava, né, alguns animais em vidros, ele tirava a pele dos animais, ele fazia aquela prática de, como é que chama, gente? Taxidermia? Deixa eu procurar se eu tô pronunciando certo agora. O Google nos ajuda muito nessas horas, né? Porque eu esqueci como é que pronuncia aqui a palavra. O que acontece? O pai dele, ele era químico, então automaticamente ele entendia algumas coisas. É isso mesmo, gente, taxidermia, né? Que é essa técnica. Então, assim, né? Qual o mal em fazer esse tipo de coisa, né? Tem muita gente realmente que leva isso como hobby, principalmente nos Estados Unidos, né? É super normal, tem até programa de televisão sobre isso, então, ok. E o Derf também coloca no quadrinho como que era a família do Dahmer, né? Era uma família muito complicada.
Os pais viviam brigando, mas no sentido de se pegarem, tá? Não era aquela briga só verbal, não, era uma briga física. Ele tinha um irmão mais novo. A mãe sofria ela tinha uns ataques, gente. Eu não sei se é epilepsia, ela tinha problema de depressão, tomava um monte de remédio. Ela tinha tipo umas convulsões, sabe? Umas coisas muito loucas assim. Então, ele já cresceu num ambiente ateísta, num ambiente cheio de brigas, não existia diálogo dentro de casa, então talvez por isso ele muito reservado, muito tímido e etc. E ele era assim também na escola. E óbvio que sofria bullying no sentido de gozação, as pessoas tiravam muito sarro dele e tal. Aí chega uma parte aqui no quadrinho que ele vai contando por partes, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lá na página 11, o Derf fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: há um número incrível de indivíduos que vê Dahmer como uma espécie de anti-herói, um garoto vítima de bullying que contra-atacou a sociedade que o rejeitava, porque ele era extremamente rejeitado. E ele diz que isso é um absurdo. Dahmer era um infeliz, um ser problemático cuja perversidade estava quase além da compreensão. Tenha pena, mas não empatia. Então é aquilo que eu disse no começo do vídeo para vocês, tá? É o que eu falei, existem N pessoas que passam por bullying, problemas de família, que apanham do pai e da mãe violentamente e quando crescem não viram nenhum assassino em série, ok? Então ele vai colocando os capítulos, por exemplo, aqui chega um capítulo que ele fala garoto estranho. Aí depois tem uma parte aqui que ele fala e então ele mudou. E aqui, gente, eles já estavam, acho que no terceiro ano do colégio. É muito legal essa cena que o Dahmer, ó, aqui tá o Dahmer, e ele começava a fingir que estava tendo epilepsia. Ele fingia que ele estava tendo alguma convulsão, que era o mesmo sintoma que a mãe dele tinha. Do nada, gente, tipo, ele estava entrando no corredor e ele começava a fazer essas esquisitices, né? E até de um certo ponto, as pessoas começaram meio que a olhar pra ele assim, falando, mas esse cara é muito louco, assim. E, enfim, era bizarrice mesmo. E ele começou a virar alcoólatra, ele começou a beber muito. E ele tinha um pai alcoólatra, ok? Então ele começou a beber muito, muito, muito. Gente, ele vivia bebendo até dentro da faculdade, da escola, tá? Do colégio. Aí o que acontece? Termina o colegial. Tem até uma parte aqui que ele conta que o Dahmer, nessas brincadeiras, ele acabou entrando também na foto da turma, né, que eles iam fazer lá. Eu não sei exatamente, não lembro, assim. Gente, chegaram a riscar a foto, a cara dele, pra ele não aparecer na foto. Gente, que coisa horrível de se fazer com uma pessoa, né? Não é querendo justificar qualquer coisa, gente, mas isso é horrível de se fazer, tá? Esse tipo de coisa não se faz, tá? Mas isso aconteceu com ele. Então ele era muito rejeitado. E ele era homossexual, tá? Então, se hoje já é complicado, né, a questão da homossexualidade, lá na década de 70 era pior, tá? Era muito pior. Então era uma coisa que ele guardava pra ele mesmo, assim, ele não comentava com absolutamente ninguém. Assim, o quadrinho, ele fala somente disso, tá? Ele fala de como que era a adolescência do Dahmer. O Derf fez toda uma pesquisa para saber um pouco mais sobre a infância dele, então você tem também um pouquinho sobre a infância dele. E lá no final você tem alguns quadrinhos quando eles ficam sabendo das atrocidades que o Dahmer estava fazendo e tal. Como eu tenho esses dois livros aqui que eu mostrei para vocês, eu vou fazer um breve resumo, né, da história do Dahmer. Vou começar com a Anatomia do Mal. Então aqui você tem uma fotinha do Dahmer. Assim, gente, o Dahmer, ele assassinou no total de mais ou menos umas 17 pessoas, tá? Todos homens e jovens, tá? Todos homens e jovens. E assim, gente, o que ele fazia? Ele dopava as pessoas, né? Ele, tipo, se envolvia sexualmente com esse... Ele frequentava um bar gay, né? Começou a frequentar ali um bar gay e tal. Ele levava esses homens para casa dele, dizendo que ele era fotógrafo, para posar para ele e tal. Então ele tirava foto desses caras, tinha relação com eles.
E depois ele batia nos caras, dopava, usava drogas, né? Colocava drogas pro cara e tal. E ele furava a cabeça da pessoa com uma furadeira e jogava ácido. E ia tendo relação sexual com aquelas pessoas. E depois ele cortava a pessoa inteira, ou tirava a pele, arrancava a cabeça. Os órgãos genitais ele sempre colocava em conserva. Ele tinha um altar de crânios na casa dele. Ele serviu o exército, ele não foi para a faculdade como os colegas do colégio, né, os amigos. Ele acabou servindo o exército na Alemanha, acho que por 2 anos. Depois a mãe saiu de casa, ele ficou morando sozinho, os pais se separaram também, enfim. E assim, gente, ele comia as partes do cadáver. Ele comia, fazia croissant, entregava até para a vizinhança, né? Quando as pessoas começavam a sentir um cheiro muito ruim da casa, iam conversar com ele, falava que o freezer tinha quebrado, tinha muita carne estocada. Só no freezer dele a polícia encontrou umas 5, 6 cabeças e um depósito de corpos, gente. Ele tinha relações sexuais com os corpos ali dentro daquela casa e se alimentava deles. Enfim, gente, assim, uma coisa monstruosa, tá? E todos esses assassinatos não foram feitos um seguido do outro. Às vezes levou anos, tá? Essas 17 pessoas foram mortas assim num espaço longo de tempo. Ele chegou a ser acusado de pedofilia, ficou preso durante um tempo, mas acabou sendo solto. E tem uma parte, gente, de um crime que ele estava cometendo com o cara, que o cara conseguiu fugir e no meio do caminho ele encontrou a polícia, levou a polícia na casa do Dahmer, e o Dahmer, assim, ele tinha um poder de persuasão tão grande, que ele falou que o cara era o namorado dele, que eles estavam tendo uma briga, que eles brigaram, mas que estava tudo bem, e aquele cheiro horrível dentro da casa de cadáver, ele falou que era um problema com o freezer, e etc. Gente, o policial foi embora. Ele tinha um poder, é o que eu falo, né? Se fosse um livro, alguém tivesse escrito isso, a pessoa ia falar assim, impossível, isso não acontece na vida real. Mas acontece, gente. Aconteceu com o Dahmer e não foi uma vez, foram várias vezes, tá? O cara tinha um poder de persuasão tão grande que ele já ficou até de frente com o ex-presidente numa brincadeira de colégio, tá? Então, assim, o cara era um cara. E um detalhe, ele tinha consciência de tudo que ele fazia. E o que é interessante é que aqui no livro da Ilana, ela fala que ele não era um doente mental, porque ele tinha total consciência de tudo que ele fazia. Ele tinha um transtorno mental. E quando a pessoa é diagnosticada com transtorno mental, ela vai pra cadeia. Doente mental, isso lá nos Estados Unidos, tá, gente? No caso do Dahmer, não, ele tinha total consciência, ele tinha um transtorno psicológico, então ele foi preso. E ele tinha total consciência de tudo, gente. Tem uma entrevista com ele na internet, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição, é uma entrevista com mais de 1 hora, e o pai dele está do lado, eles entrevistam até o pai e a mãe dele. Você olha assim pra ele, como eu disse, ele é um rapaz bonito, ele é um homem bonito, e ele conversa assim tão bem que você não fala que ele é um assassino, assim, impossível. E aqui nessa edição, na página 169, tem uma frase do Dahmer para o juiz. Ele fala o seguinte: meritíssimo, agora está terminado. Este nunca foi um caso do qual tentei me libertar. Nunca quis a liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim mesmo. Este caso é para dizer ao mundo que eu fiz o que fiz, mas não por razões de ódio. Não odiei ninguém. Eu sabia que era doente ou perverso, ou ambos. Agora acredito que era doente. Os médicos me explicaram sobre minha doença e agora tenho alguma paz. Sei quanto mal eu causei. Graças a Deus não haverá mais nenhum mal que eu possa fazer. Acredito que somente o Senhor Jesus Cristo pode me salvar de meus pecados. Não estou pedindo nenhuma consideração. Ele fala de Jesus Cristo, porque eu assisti nessa entrevista dele, que tem um momento que ele fala que ele se deparou com a Bíblia na cadeia, né? E ele começou a ler o Evangelho e tal, e ele falou que começou a achar aquilo tão bonito, não lembro exatamente com as palavras dele, mas ele começou a achar aquilo tão bonito que se ele não tivesse crescido dentro desse ateísmo, se talvez ele tivesse... o pai dele estava do lado, gente. Se ele não tivesse
se ele não tivesse crescido dentro de um ateísmo, tivesse uma religião, porque a religião ela tem a questão de colocar moral, de te ensinar bons costumes, talvez ele não teria cometido o que ele cometeu. Mas ele diz que não julga o pai e com a mãe dele, que eles não têm absolutamente nada a ver com o fato dele ter feito tudo aquilo. Ele fez porque ele quis, que ele tinha esses desejos e que ele acabou colocando em prática esses desejos perversos dele, tá? E eu vi também na entrevista que o pai dele também tinha umas loucuras, ele pensava algumas loucuras, ele acabou até escrevendo um livro, e que ele achou que talvez o fato do Dahmer ter feito tudo isso não tenha sido algo genético. E, infelizmente, né, assim, a psiquiatria, no caso, não tem como falar que o que Dahmer fez é algo genético. Não dá pra saber, ainda não chegaram nesse nível aí. Mas ele foi colocado como transtorno mesmo e consciente de tudo aquilo que ele fez. Ele morreu assassinado dentro da cadeia por um cara, lá, acho que com uma barra de ferro, não sei, esmagaram a cabeça do Dahmer, isso no ano de 94, né? Então ele faleceu em 1994. Eu achei um quadrinho incrível, se você gosta dessas histórias de psicopatas, etc. Esses 3 livros aqui da Dark são maravilhosos, tá? Esse daqui, que é o Anatomia do Mal, e os arquivos da Ilana Kazoy, que é o Louco, Cruel e Made in Brasil. Vou deixar aqui no box de descrição os links da Amazon, caso vocês se interessem por algum desses livros. E lembrando que vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal. O meu livro Poesias de Sanatório também está em formato e-book na Amazon e também em formato impresso no Clube dos Autores. Vou deixar todos os links aqui no box de descrição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!